A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos e as minhas queridas, todos aqueles que estão nesta manhã assistindo esses vídeos. Eu quero agradecer a cada um, né, que tem assistido esses vídeos, assistido esse canal. Meus amados queridos, muito grata a todos vocês, né, pela participação. Já pedido, né, desculpa a cada um de vocês, né, pela demora de postar, né, a palavra do Senhor, por falta de tempo. Já tenho falado em alguns vídeos que é por falta de tempo, mas estou aqui nesta manhã para deixar para vocês, meus queridos e amados, uma mensagem da palavra de Deus que se encontra em Lucas 15, versículo do 11 ao 32. Que fala sobre uma parábola muito conhecida, fala sobre um filho, né, que abandonou a sua casa para viver um termo de aventura, né, e depois ele volta para casa insistindo e pedindo perdão do seu pai. A palavra fala, meus amados, de um filho, fala sobre o filho pródigo, né? Aquele filho que repudiou a casa do seu pai e voltou em termos de arrependimento. Então diz assim, meu escrito, a palavra: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, né? O mais novo deles disse ao pai: dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajustados, né, tudo, partiu para uma terra longe, e desperdiçou toda a sua herança, vivendo disso lutamente. E havia ele, gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. E tomando-o em si, disse: quanta jornalheiro de meu pai tem a abundância do pão, e eu aqui pereço de fome. Levantamo-me-ei e irei ter com o meu pai, e dali, meu pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já já não sou digno, sim, de chamar teu filho. Faze-me com um dos teus jornaleiros. E levantando foi para o seu pai, quando ainda estava longe, e viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traze depressa o melhor vestido, e pode lhe dar um anel mais aplacado os pés, através do bezerro cevado, mantendo comando de alegamentos, porque então meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se ao seu filho, mas aí o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou pedindo de casa, ouviu a música e dançava. E chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse-lhe: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu o seu servo. Mas ele se indignou e não queria entrar
Saindo ao pai, investigado com ele, mas respondeu e disse-lhe o pai: eis que te sirvo há tantos anos, se nunca trajestou, nunca teve um mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho que desperdiçou tua fazenda me tirasse, matasse-se um bezerro cevado. E ele disse-lhe: Filho, tu sempre está comigo e todos as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e eu achei. Meus amados queridos, minhas amadas, né, todos aqueles que estão assistindo esses vídeos, essa história de O Filho Pródigo é uma história muito complexa, né, porque fala de vários aspectos, né, fala de arrependimento, fala de acolhimento, né, e fala de um filho que repudiou seu pai, né, que ele deixou toda a sua casa, toda a sua herança para viver um mundo diferente, né? E estudando essa parábola, meus amados, né? Que a miséria, após tudo que passou da fome, decidiu voltar para casa, que o seu pai, né, recebeu seu filho como foi um presente de Deus. Ele recebeu seu filho de volta, né? Muitos anos que ele estava à procura desse filho, que tinha ido embora, não tinha deixado notícia. E ele tinha o pai desse filho pródigo, ele tinha uma missão, né? Ele tinha um propósito de todos os dias pela manhã ele a passear naquele campo, né? E ficar sempre olhando para o caminho, porque ele tinha certeza que um dia esse filho voltaria, né? Então, a história conta que o pai recebeu o seu filho com amor, né? O amor paterno de um pai, né? Os cuidados de um pai com a família, né? Ele deu um anel no seu dedo, né? Como um título dizendo, né? Estava morto e agora reviveu. Perdeu sua melhor veste, né? Sua melhor roupa ao seu filho e recebeu aquele filho com amor. Então, meus amados, nessa parábola a gente vê que a Bíblia ela fala, né? Ela fala os dias atuais de hoje. Que são os dias atuais de hoje que nós viveremos ao Senhor na relevelência, né? A parábola ensina que nós importa, né? Que não importa que nós estivemos longe, né? Que alguém que se afaste da presença de Deus, pois ele espera de braços abertos, né? Para perdoar e restaurar o arrependimento. Meus amados queridos, eu deixo nessa manhã, né, uma reflexão dizendo assim, né, que a parábola é uma resposta, né, ao amor à família, né? A parábola ela fala com cuidado de uma família ao amor paterno do seu pai, que não importa onde você esteja, meus queridos, Deus ele quer te abraçar, ele quer te levar, ele está te chamando de novo. Vocês que são filhos, são afastados dos caminhos do Senhor, volte para a casa do Senhor. Deus ele quer um reencontro com vocês, te abraçar, te receber, meus queridos, de braços abertos. Então, a palavra filho pródigo, né, o significado significa desperdição. Então, o filho mais velho, ele se irou, né, com a atitude do pai, né, de servir o pai há tantos anos, nunca pediu nada para o pai e nunca foi recebido com a tal festa, né? E o pai disse que